O Via Justiça de hoje falando sobre direito imobiliário. Nossos convidados, o desembargador aposentado do TJMG, Alberto Aloysio Pacheco de Andrade, e o advogado Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas. Vamos abrir este bloco com o Povo Fala em Belo Horizonte sobre as dificuldades de comprar imóvel no Brasil hoje em face dos altos custos para isto. Veja. No mundo capitalista, quem tem a propriedade precisa de uma série de garantias para manter a propriedade. E o coitado que não é proprietário precisa enfrentar uma série de dificuldades para provar que ele não vai faltar com o pagamento. Na hora de comprar um imóvel, a parte que eu acho mais dificultosa é a parte de comprovação de renda. Precisa de avalista, né? Às vezes as pessoas não têm. Não está a favor para quem tem uma renda baixa, né? É muito difícil conseguir a entrada. A burocracia da papelada e o financiamento, o dinheiro é mais complicado. Doutor Kênio, a opinião do senhor sobre a fala popular? Realmente a questão é a seguinte: o bem imóvel é muito caro, o valor dele, né, em relação ao salário da população. Agora, na compra do imóvel na planta, geralmente o consultor não pede nenhuma comprovação, ela quer que a pessoa dê entrada. Agora, quanto maior a entrada, menor risco de inadimplência. Então, eu acho que tem que ter cautela, você tem que pensar bem, fazer uma poupança e comprar dentro da sua capacidade. E não buscar um financiamento bancário, às vezes, sem realmente ter uma capacidade financeira de longo prazo. Porque o financiamento é de 20 anos, 30 anos, às vezes. Então, tem que ter muita cautela para adquirir o bem e não tornar-se inadimplência, porque a inadimplência faz romper o contrato e perder o imóvel. Desembargador, gostaria do comentário do senhor sobre a fala popular. Ora, a casa própria é o sonho de toda pessoa, né? Principalmente do brasileiro. Todo mundo quer ter o seu teto. E o aluguel, nós sabemos que o locatário dorme com ele. Mas, para a aquisição de um imóvel próprio, há necessidade, como bem disse o doutor Kênio, de um planejamento daquele que vai adquirir esse imóvel, exatamente para se precaver de futuras situações que possam torná-lo inadimplente. Então, isso aí é uma questão muito pessoal, uma questão de cada um fazer o seu planejamento, a sua poupança e estabelecer a melhor forma de adquirir o seu patrimônio. A relação do comprador do imóvel e o condomínio. Quais medidas devem ser adotadas por parte do comprador para evitar prejuízos ao condomínio, doutor Kênio? Com relação ao comprador, ele tem que entender que faz parte de uma coletividade. Então, ele tem que pagar em dia o condomínio, né, contribuir para a boa ordem do condomínio. E quando há um defeito no prédio, é importante que os compradores se unam para postular ação em nome do condomínio para reparação imediata. Porque se deixar passar o tempo, acontece a prescrição. Outro fator interessante no condomínio: o prédio tem 50 apartamentos, de repente 30 querem entrar com a ação e 20 não. A lei coloca que a obra é necessária, cabe à maioria votar e deliberar. Então, se essa taxa extra para defender o condomínio for votada pela maioria, cabe a todos eles contribuírem, mesmo os que votarem contra. Ou seja, a Assembleia delibera em favor da maioria. Desembargador, e quais seriam os cuidados em relação às deliberações da Assembleia do Condomínio? Exatamente como disse o doutor Kênio. Toda deliberação ela tem que ser tomada por maioria para prevalecer com relação a toda a comunidade de condôminos. Então, logicamente que a Assembleia ela deve se antecipar de um edital com a previsão de tudo aquilo que vai ser deliberado para que ela tenha força perante aqueles que não concordam com a deliberação ou a decisão que foi tomada por essa mesma Assembleia. Doutor Kênio, quais os procedimentos de uma Assembleia que podem resultar no agravamento de problemas para o condomínio? É aquela questão da pessoa pensar só nela, né? Então, o que acontece muito no dia a dia nos condomínios, ainda mais com prédios novos, doutor Luiz, a tendência é aumentar os defeitos, porque surgiram muitos prédios de uma hora para outra com a mão de obra menos qualificada. Então, o que acontece na prática? O prédio, há um problema no condomínio e as pessoas querem analisar somente sua questão pessoal. Uns são investidores, outros querem vender o apartamento e assim até sabotam a Assembleia para não demandar contra a construtora. Há situações, inclusive, em que pessoas ligadas à construtora desestimulam a luta pelos seus direitos. Então é importante que na Assembleia haja uma consciência de que se deixar de agir, vai consolidar o prejuízo. Como você colocou, Carla, aquela hora, um processo pode demorar 3 anos. Tá, mas se não entrar com a ação, está consolidado o prejuízo e acarreta a prescrição depois. E, logicamente, a construtora quer evitar fazer um reparo de grande monta, o qual é feito, em geral, quando há uma ação obrigando tal reparação.
Desembargador, como deve ser a redação de um contrato de compra e venda de imóveis para evitar interpretação duvidosa? A redação tem que ser feita da forma mais clara e objetiva possível, com todas as suas cláusulas especificando tudo aquilo que será de obrigação do comprador e de obrigação da consultora. E, logicamente, esse contrato ele tem que ser amparado por um profissional especializado na elaboração desse mesmo contrato. Doutor Kênio, podem ser estipulados outros prazos de garantia além dos 5 anos nesse contrato? Basicamente, a lei é clara, né? O artigo 618 do Código Civil coloca o prazo de garantia de 5 anos de segurança e solidez é irredutível. Tem consultores que colocam no manual, no contrato, prazos de 3 anos, com relação à infiltração, com relação ao encanamento, 1 ano. Esses prazos são nulos, porque a lei fala 5 anos irredutíveis. O senhor disse que é importante a criação de uma comissão, né, de representantes para as relações com as construtoras, não foi isso? Correto. Agora, qual seria o poder dessa comissão? Essa comissão tem o poder de fiscalizar a obra, acompanhar a execução dos projetos, até evitar que hajam atitudes que venham a reduzir o custo em prejuízo de segurança e qualidade. Então, essa comissão ela tem que se unir automaticamente para acompanhar a construção daquilo que ela adquiriu a um alto custo. Desembargador, quais são os cuidados que devem ser observados no momento da entrega do prédio pela construtora na Assembleia de Condomínio? Eu digo a entrega do prédio. Normalmente a entrega é feita por unidade e não em conjunto. Normalmente o comprador é avisado pela construtora para que ele faça uma vistoria de entrega. Logicamente que o comprador ele tem que, de mão do memorial descritivo, pelo menos aquelas partes visíveis que ele pode perceber a olho nu, ele vai verificar se foram cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato. E um ponto interessante, doutor Luiz, que tem agora com as construtoras, querendo burlar a lei, fazendo assembleia para entregar a área comum para o síndico. A área comum é portarias, área de lazer, automaticamente para falar que entregou o prédio e evitar o pagamento da multa pelo atraso. Não existe a entrega parcial do prédio. A área comum ela é indissociável do apartamento. Então a entrega, como o doutor Luiz colocou, tem que ser entregue o apartamento juntamente com a área comum e não entregar isso na Assembleia de Condomínio, porque o síndico não tem poder para receber o prédio. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em instantes com o bloco final do programa.